Somos gratos pelo Teu amor e pelo Teu cuidado com cada um de nós. E esta noite em que aqui nós nos elevamos a Ti, nós possamos ouvir a Tua voz e que os nossos corações estejam abertos para receber a mensagem que Tu tens para esta noite. Abençoa o Teu povo, recebe os nossos louvores, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o Salmo de número 134. Eu vou pedir que coloque aqui na tela. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Igreja. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Amém? Então vamos agora louvar o nosso Deus. Existe um nome sem igual que inspira o meu louvor, um som mavioso, divinal, é o nome do Salvador. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Jesus, o Salvador, meu amor, sofreu cruciante dor e minha vida libertou na força do seu amor. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que eu vá, dirige o meu viver, conforto e força sempre dá, com seu amor e poder. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. No céu um dia cantarei dos salvos a canção e plenamente entenderei quão grande foi seu perdão. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Estou muito feliz com a presença de todos aqui. Nós vamos cantar agora sobre como Deus é soberano. A gente refletiu um pouco hoje sobre amanhã, sobre como esse Deus que fez os céus, fez a terra, como Ele criou o universo com a sua voz, como Ele sustenta esse mesmo universo com as suas mãos. É um Deus grandioso, é um Deus poderoso. E ainda assim, apesar de toda essa grandeza, Ele nos ama. Ele tem esse cuidado conosco. A Bíblia nos fala que Ele se importa tanto conosco que desde o ventre da nossa mãe, Ele criou o íntimo do nosso ser.
Ele fala também que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Ele fala que nada acontece sem a sua permissão e que Ele se importa conosco. Tem uma passagem que ele diz que Deus não provê os alimentos para as aves, quanto mais para vocês, que são mais importantes do que passarinhos. Então convido você a cantar conosco, a refletir nessa música, a ver que apesar dessa soberania sobre a qual nós vamos cantar agora, Ele nos ama e Ele sabe que nós temos um valor inestimável para Deus. Na verdade, o valor estimável foi um preço tão alto que nem você nem eu poderíamos pagar. Mas Deus fez isso porque Ele nos ama de graça. Ele nos perdoa, Ele nos oferece essa vida eterna, Ele oferece o seu amor, Ele oferece o seu cuidado conosco. Então convido você a cantar conosco. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Senhor absoluto, tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo, e apesar dessa glória que Tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, ama-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, ama-me a Ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, ama-me a Ti. Tu és tremendo. Amém. Pensando agora sobre, apesar dessa glória que o Senhor tem, Ele se importa conosco, eu fiz agora uma ligação com a gente em relação a formigas, né? Eu não sei vocês, mas eu não gosto de formiga. E eu olho assim para elas, a gente tão grande, né? E elas tão pequenininhas, e a gente
de um modo geral, não se importa com elas, não se importa com a vida, o que é que elas fazem. E a comparação que eu faço é que muitas vezes nós somos desse tamanho, né? Tão pequenos, fazemos tantas coisas erradas. É só a gente olhar o planeta, como é que está, a destruição que a gente tem feito. E apesar da nossa pequenez, apesar das nossas falhas, e apesar de Deus ser esse Deus tão grande e glorioso, Ele se importa conosco. Eu convido você a continuar cantando conosco, a cantar com alegria sobre esse Rei das Nações, que a Bíblia nos fala que quem não temerá o nome do Senhor? Quem não glorificará o seu nome? Quem não te louvará, pois só o teu nome é santo? Convido você a cantar com alegria, na certeza de que o Deus que nós servimos é o Deus que tem esse poder, é o Deus que tem esse poder de, com as suas mãos, destronar reis e colocar outros reis nos lugares, destruir exércitos. E que esse Deus a que nós servimos é aquele Deus em que lá na frente, quando Cristo vier buscar a sua igreja, todo joelho se dobrará perante o seu nome. Amém? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não te temerá? Quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não te temerá? Quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das Nações, quem não te temerá? Quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não te temerá? Quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Amém. Quando nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, quando nós permitimos que Ele entre em nossas vidas, entre em nossos corações, nós passamos a experimentar essa paz que só Cristo pode nos dar. Nós passamos a experimentar essa segurança que nós temos em saber que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele não quer que nada de ruim aconteça com seus filhos. Então, algumas situações podem sim nos deixar ansiosos.
Afinal, nós somos humanos. Quem é que não se sente ansioso? Quem é que não se sente preocupado quando está passando por alguma situação difícil? Quando o dinheiro do mês está acabando, ainda tem conta para pagar. Ou então quando o nosso filho fica doente e a gente não sabe o que fazer. Então Deus se importa com essas coisas. E Ele quer nos dar e preencher o nosso coração com essa paz, essa segurança. Ele fala, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. E nos diz também, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E é isso que nós gostaríamos de falar para vocês essa noite. Deus quer te dar esse local de descanso que a gente encontra nos seus braços. Esse local em que a gente pode desabar, que a gente pode chorar que nem uma criança, ou então que a gente pode falar todas as nossas frustrações porque Ele nos entende. Ele nos dá esse conforto, Ele nos dá essa segurança, Ele nos dá e nos enche de uma paz que muitas vezes é tudo que a gente está precisando. Nossa mente a mil, coração acelerado, a sensação de que nada vai dar certo, mas Ele nos dá essa certeza. Então convido você a cantar conosco em teus braços, a cantar que esse local é um local de descanso, é um local que Ele te quer oferecer. Usa esse momento para falar com o Senhor as suas dificuldades, as suas preocupações. E se você ainda não teve esse encontro com Cristo, reflita na letra dessa música e veja o que é que Ele quer te dar, o que é que Ele quer te oferecer, o que é que Ele está estendendo para você, e cabe a você decidir se quer aceitar ou não. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Nessa noite, em teus braços, Senhor, é o meu descanso. Somente nele eu encontro descanso. Declara essa noite: em teus braços É o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. teus braços, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Ainda tinha mais uma música, pastor. Ainda tinha mais uma música. Apesar de estar lá de música ofertas, tinha mais uma. Podem sentar-se. É porque eu vou ter que sair pra buscar um livro. Eu sei que os irmãos sentaram, né? Mas a gente ainda tem mais uma música para cantar com vocês. Então, se quiserem ficar em pé. O nome dela é Preço de Sangue. Ela nos leva a refletir o preço que Cristo pagou, que Deus pagou, para que nós não morrêssemos eternamente, sim vivêssemos. A gente cantando agora aqui nos braços do Senhor, nós encontramos descanso. E muitas vezes as situações que a gente vive ou que nós fazemos nos fazem achar que nós não merecemos um tipo de amor desse, né? Incomparável, inimaginável, incondicional. Mas esse é o amor que Deus quer nos ofertar. Ele usou um dos preços mais altos, né? Foi um preço alto que Cristo pagou por nós. Não foi dinheiro, não foi prata, não foi ouro. Foi o sangue do seu filho. Foi o sangue daquele que não tinha pecado nenhum. Para morrer por nós que somos pecadores e que erramos todos os dias. Às vezes mais de uma vez, aquele erro nosso de estimação, a gente está sempre cometendo a mesma coisa. Mas Deus, Ele nos ama. E às vezes, para mim, é difícil imaginar como é que Deus pode amar assim, uma sociedade dessa, esses seres humanos que estão destruindo a criação que Ele fez, que nós estamos matando uns aos outros.
A gente deixa que coisas horríveis aconteçam todos os dias, mas mesmo assim Deus nos ama. Essas coisas todas acontecem porque Deus nos deu livre arbítrio. Ou seja, Ele nos dá a escolha, Ele deixa que nós tomemos as nossas decisões. Ele poderia muito bem, pela grandiosidade que a gente estava falando, pelo seu poder, pela sua força, chegar e impor a sua vontade nas nossas vidas, dizer, não, você vai agir dessa forma, você vai agir daquela outra forma, você vai para lá porque é o que eu quero. Mas não, Ele nos dá a escolha. Ele nos dá a oportunidade de escolhermos entre fazer aquilo que é certo e fazer aquilo que é errado. Nos dá a oportunidade entre escolher amar o próximo e não amar. Nos dá a oportunidade de aceitá-lo como Salvador e não aceitá-lo. Quando Ele bate à nossa porta, eu gosto sempre de dizer, Ele não chega invadindo. Ele não chega como aquele convidado mal educado que vai, invade, mexe nas suas coisas, fuça as suas gavetas, abre a sua geladeira para pegar comida. Não, Ele entra porque você permite. Porque você o convida. E eu queria que nós cantássemos agora essa música e refletíssemos. Isaías 53, 4, 5 nos diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Você tem um valor para Cristo. Você tem um valor para Deus. E é um valor alto. Eu sei que muitas vezes a sociedade nos diz que a gente não vale nada por conta dos nossos erros, por conta das coisas que a gente faz. As pessoas às vezes nos afastam, nos dizem que nós não temos valor. Nossos amigos às vezes falam coisas que enchem nossa cabeça. Às vezes próprios pensamentos que nós temos de que nós não merecemos determinadas coisas. Mas nós temos sim um valor para Deus. Nós temos sim um valor para Cristo. E é um valor alto. Um valor que foi pago na cruz. Então convido você a cantar conosco. Preço de sangue. Esse foi o preço para que eu e você pudéssemos estar ao lado de Cristo. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e adoração de alguém tão falho como eu. Que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e adoração de alguém tão falho como
nós te agradecemos, ó Pai, por esse amor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque Tu pagaste esse preço tão alto, Senhor, por nós. Muitas vezes, Deus, nós nos achamos que nós não valemos nada. Muitas vezes, ó Pai, os nossos erros falam mais alto. Muitas vezes, ó Pai, as pessoas nos apontam o dedo e nos dizem que nós não valemos nada. Mas em Ti, Senhor, nós encontramos esse amor imensurável, esse amor, Senhor, incondicional, que nos mostra, Pai, que sim, nós temos um valor. E um valor que não foi baixo, Pai. Um valor que foi alto, porque Tu, na Tua imensa misericórdia, na Tua imensa graça, Pai, uma graça que nós não merecemos, o Senhor mandou o Teu Filho para morrer por nós, Senhor. Apesar de nós errarmos todos os dias, apesar, ó Pai, do nosso pecado nos afastar de Ti, o Senhor mandou o Teu Filho, ó Pai, para fazer essa ponte de ligação entre nós e Ti, Senhor. E eu sou grata, ó Pai, sou tão grata porque Tu demonstra todos os dias que quer estar conosco. Nos demonstra, ó Pai, todos os dias que se importa com cada coisa que nós precisamos. E eu Te agradeço, ó Pai, porque Tu nos dá a oportunidade de Te aceitar como único e suficiente Salvador, Pai. Eu Te peço, Senhor, por cada pessoa aqui essa noite, por cada pessoa, Pai, que ainda não Te conhece, que elas possam, Pai, encontrar em Ti o amor que muitas vezes nós não recebemos dos nossos pais, dos nossos amigos, das nossa família, Senhor. E eu Te peço, Pai, para que eles possam, Pai, vir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade que Tu tens para as nossas vidas, ó Pai. Experimentar essa paz, Senhor, esse lugar de descanso, a segurança e o conforto que Tu nos dá, Senhor. É isso que eu Te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Bem, irmãos, antes dos dízimos e ofertas, nós gostaríamos de conhecer aquelas pessoas que estão pela primeira vez aqui conosco. Aquelas que estão pela primeira vez, fiquem em pé para que a igreja possa conhecê-los. Não há ninguém? Muito bem, então... tem filho da Andréia, né? Seja bem-vindo. Como é o nome dele? João. Deus abençoe, João. Seja bem-vindo aqui conosco. Viu? Você está cheio de amiguinho aqui. Tem muitos meninos assim da sua idade aqui, viu? Nós vamos cantar aquela musicazinha para você também. Tá bom? Vamos lá? Vamos. Aí vocês podem cumprimentar o João, que está aqui nos visitando. Só lembrando de cumprimentar com a mão fechada, tá? Pelo momento que nós estamos vivendo ainda da pandemia. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim nós vamos viver. Deus te ama e eu te amo, e vamos sempre assim. Amém. Amém. Agora sim, nós vamos louvar o nosso Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas, não é? Então vamos cantar Tu és digno, hino número 43. E assim, se você sentir o desejo no coração de contribuir, faça-o enquanto estivermos cantando esse hino. Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Senhor. Digno de glória, glória e honra, glória e honra e poder. Porque Tu criastes em todas
Tu és digno, Senhor, digno de glória, glória e honra, e poder, porque tu criaste em todas as coisas, Senhor, por tua vontade foram criadas, tu és digno, Senhor. Vamos orar, irmãos, agradecendo ao nosso Deus pelos dízimos e ofertas. Queremos orar também por você. Nesta noite tem um pedido especial para colocar diante do altar de Deus. E também queremos orar pela Rebeca, né? De manhã nós oramos na Escola Bíblica Dominical, nosso culto matinal. Mas nós vamos orar novamente aqui à noite, né? Por ela. Faz hoje 11 anos, 11 aninhos. Eu quero chamar o pastor Israel, que está aqui conosco, membro da nossa igreja, para orar, intercedendo e agradecendo a Deus. Vamos ficar de pé mais uma vez e me perdoe não ter subido ao púlpito, porque estou com uma distensão, está me incomodando a subir degraus. Antes que mais nada, mais uma vez, já foi tanto abordado, cantado e falado, mas que a graça e a paz por parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, esteja com todos nós. Amém? Soberano Deus, Pai Celestial, em tudo, ó Pai, te louvamos e te agradecemos, rendemos graças ao teu santo nome. Também, ó Pai, nós queremos te agradecer neste momento tão pertinente ao teu povo que vem te cultuar, te adorar, mas também que fazem parte deste culto é depositar no teu altar dízimos e ofertas. Nós te louvamos porque sempre tu és fiel e supre todas as necessidades, todas as dificuldades nossas. Tu és um Deus fiel, provedor, Pai amoroso, cuidadoso de cada um de nós. E por isso nós te louvamos, te adoramos. Também te pedi por Rebeca, que completou mais um ano de vida, que o Senhor abençoe, dando sabedoria, dando entendimento, que seus pais possam ter os recursos, os meios de educar, de ensinar as veredas dos teus caminhos. Muito obrigado por este dia. E vimos a tua casa para te louvar, te cultuar. Abençoa-nos através dos cantos, através da mensagem que ouviremos do teu servo. Que o Santo Espírito possa estar usando, conduzindo, e nossos corações possam estar abertos, entender e possamos aplicá-la em nossas vidas. Tudo isso nós te oramos, te agradecemos no nome santo e precioso do teu Filho Jesus. Amém. Podem sentar-se. Bem, irmãos, abram suas Bíblias em Atos capítulo de número 12. Atos capítulo de número 12, nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 19, que diz assim:
Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados e, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas, à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Amém, queridos? Falei no domingo passado sobre milagres. E hoje, irmãos, eu quero pensar um pouco sobre isso. Esse texto, ele vai me ajudar aí, Levi, porque não está passando aqui não. Dá para vocês lerem isso aí, dá? Dá? No domingo passado eu falei um pouco sobre milagre. Eu queria pensar um pouco mais sobre isso, porque esse texto nos conduz a pensar mais sobre essa questão dos milagres. Muitas pessoas não acreditam em milagres. Tem um texto da Igreja Universal que diz: se você crê em Deus, crê em
milagres, não é? Se nós cremos em Deus, nós cremos em milagres. Mas nos dias de hoje, no mundo em que a gente vive, é muito comum se dizer que isso é passado, isso é história, que os milagres não acontecem mais. E a gente então tem que perceber que a Bíblia, ela está cheia de histórias, de narrativas sobre os milagres que foram acontecendo no povo de Deus. E se a gente acredita que Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo amanhã, nós temos que acreditar que hoje, da mesma forma que aconteceu o milagre no tempo do Antigo Testamento, durante o Novo Testamento, hoje também acontecem milagres. Vamos olhar um pouco para a história e a gente vai perceber, como vocês estão vendo aí, algumas narrativas. Por exemplo, quando o sol parou, quando Josué estava enfrentando os 5 reis que se uniram para derrotar Israel. O sol parou por um dia. Isso é milagre ou não é milagre? Para mim é milagre. Quando o Senhor ressuscitou mortos, pessoas que morreram, e Ele então ressuscitou novamente. Isso é milagre ou não é milagre? Para mim, isso é milagre. A abertura do Mar Vermelho, é milagre ou não é milagre? Para mim, é milagre, não é? Os milagres de Jesus, quando Jesus fala, os coxos andam, os cegos veem, as pessoas, os coxos paralíticos de nascença passaram a andar, aquele da mão mirrada que passou até a mão normal, isso é milagre ou não é milagre? Milagre. Então nós precisamos olhar para a Bíblia e entender que da mesma forma que essas coisas aconteceram no tempo do Antigo Testamento, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, hoje também acontecem milagres no meio do povo de Deus. Nós não podemos, irmãos, duvidar de milagres. Nós temos que viver essa realidade no meio do nosso povo. E eu queria então pensar um pouco com vocês sobre o que vocês entendem por milagre. Passa aí, Levi. O que vocês entendem por milagre? A gente tem que perceber, primeiro, que a mensagem mais importante da Bíblia não é a questão dos milagres que acontecem, né, nessas narrativas que a gente lê na palavra de Deus. Muitas pessoas estão em busca de Jesus atrás de um milagre. É claro que o maior milagre que a gente pode receber de Deus é a nossa própria salvação em Cristo Jesus. Mas isso não quer dizer que os milagres não aconteçam. Passa aí, Davi. Milagre é isso aí. Milagre é um ato sobrenatural de Deus quando Ele age fora das leis naturais que governam o nosso mundo. Então toda a ação de Deus que é contrária à natureza, que é sobrenatural, nós podemos então identificar como milagre. Aí a gente faz uma diferença entre o milagre e a cura. Existe muita cura na Bíblia. Por exemplo, a sogra de Pedro estava com febre, doente. Jesus foi lá e curou a sogra de Pedro. Claro que ali não foi um milagre, ali foi cura. O milagre é o homem da mão mirrada, que todos os artelhos, ossos e carne voltaram a ser normal. Jesus andar sobre as águas, e Pedro andou sobre as águas. É milagre. Tudo aquilo que acontece fora as leis da natureza, então a gente pode considerar milagre. Não é? Passa. Então, para que os milagres? Para que os milagres? Primeira coisa que a gente tem que entender é que o milagre é quando Deus quer mostrar o seu poder. A gente vai perceber que muitas pessoas não creem que Jesus é onipotente, é onipresente e é onisciente. Há pessoas que duvidam do poder de Deus. E muitas vezes os milagres, eles acontecem para que as pessoas possam ficarem amedrontados com o poder de Deus. Veja o que aconteceu ali na travessia do povo de Deus, no Mar Vermelho, quando eles começam então começar a conquistar a terra prometida. Josué manda os espias
ali para Jericó, e quando os espias estão conversando com Raabe, olha aí o que a Raabe fala sobre os feitos de Deus. Josué 2, versículos de 8 a 11. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Para aí mostrar então o poder de Deus, e as pessoas começam a perceber que Deus realmente é poderoso para fazer tudo aquilo que no seu propósito e na sua vontade Ele quer que aconteça. Parte aí. Mas também para fortalecer a fé daqueles que estão com a fé enfraquecidas. No caso, por exemplo, ali da cura do leproso, quando Jesus toca o leproso e ele ali é curado, e ele então vai crer ali em Mateus capítulo 8, ali na ressurreição da filha de Jairo, quando Jesus disse para ele, é crer somente, e ele creu, e a filha de Jairo ressuscitou. Então, para fortalecer a fé, e também para levar as pessoas a Cristo. Muitas pessoas, depois que estão vendo os milagres acontecerem, muitas pessoas que... agora tá, beleza, obrigado. Muitas pessoas que ainda não creem em Jesus e que veem os milagres de Deus, eles passam então a crer em Jesus. Isso aconteceu comigo, irmãos, porque a minha sogra, ela foi curada de câncer. Ela tinha um câncer e ela foi curada, e Deus deu uma sobrevida a ela de 10 anos. Ela se operou e ela ficou curada do câncer, e essa cura do câncer tocou meu coração, porque eu disse: esse Deus que curou a minha sogra, eu quero crer nesse Deus também. Então, muitas vezes o milagre, ele acontece para que nós que não conhecemos a Cristo, passemos a conhecer e a acreditar nesse Deus que a gente não conhecia antes. Então vejam, essa história do capítulo 12 de Atos é uma história que fala de um milagre. Se a gente for ver a situação de Pedro e como aconteceu a fuga de Pedro, a gente então vai perceber que aqui é a história de um milagre. Muitas pessoas focam muito na questão da oração, nós vamos tocar nisso, em outros pontos dessa história, mas quando eu estava lendo esse texto, que eu já li muitas vezes, irmãos, mas eu enxerguei aqui o milagre que aconteceu com a fuga de Pedro. Quais eram as circunstâncias ali onde Pedro se encontrava? Quais eram as circunstâncias? Ali era o tempo da Páscoa, multidão de pessoas. Multidão de pessoas. Pense assim numa Jerusalém lotada. Gente de todo o mundo, judeu de todo o mundo, chegando a Jerusalém para a festa da Páscoa. E o rei Herodes queria, de alguma forma, agradar os judeus, porque os judeus estavam perseguindo os cristãos. E o que é que ele fez? Ele prendeu Tiago e degolou Tiago. Tiago, irmão de João. Então ele degolou Tiago. Aí quando ele viu que o povo se agradou do que ele fez com Tiago, irmão de João, ele prendeu Pedro também. E aí ele colocou Pedro na prisão. Irmãos, Pedro estava aqui diz o texto, que eram 4 turmas com 4 soldados cada turma, que estava prendendo aqui a Pedro. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos.
Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então eram 4 escoltas de 4 soldados cada um, 2 no portão e 2 um de cada lado de Pedro. E para piorar a situação, ele estava ali condenado à morte. Pedro estava sentenciado à morte. Portanto, somente um milagre poderia, acontecer para libertar Pedro. Eu fico pensando muitas vezes, irmãos, na nossa vida. E muitas vezes a gente se encontra em circunstâncias assim. Pedro estava numa situação em que o olhar humano era aquele olhar em que nós não vemos perspectiva nenhuma de saída. É aquela situação em que muitas vezes nós nos encontramos, nós já lutamos, já fizemos esforço, corremos para todos os cantos, nós não conseguimos resolver nada, nós não temos mais saída. Às vezes uma doença, o médico chega para você e diz assim: olha, não tem mais jeito. Nós já estamos entregando os pontos aqui. Às vezes é uma situação, uma circunstância de um relacionamento que está se acabando. E você então chega ali e diz assim: olha, não tem mais jeito, não tem como, eu já fui para todos os cantos, já recorri a todas as pessoas, não tem mais saída, não tem mais solução para isso. Não havia perspectiva para Pedro. Da forma como ele estava, preso, sentenciado à morte, acorrentado, na cadeia, não tinha como ser liberto. E é nessa hora, irmãos, que nós precisamos de um milagre na vida da gente. É essa hora que nós devemos esperar o milagre na vida da gente. Então, era exatamente isso, e foi exatamente isso que aconteceu ali. Quando o fim está decretado pelos homens, nós devemos ainda esperar na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque em Jesus ainda há esperança para nós. Nós queremos então, dentro desse aspecto do milagre, nós queremos pensar em alguns pontos que aconteceram e que fazem parte do milagre de Deus. E o primeiro aspecto que a gente vê aí é exatamente o desafio que estava sendo ali acometido o povo de Deus. Quem estava preso era Pedro. Pedro era o líder da igreja primitiva. A prisão de Pedro era um impacto muito grande para a igreja. A morte de Pedro, maior ainda, seria como espalhar as ovelhas. Como dizem, mate o pastor e as ovelhas se espalham, não é isso? Então Herodes prendeu Pedro para acabar com a igreja naquela época, a igreja primitiva. E ele então era como se estivesse desafiando a Deus. Quantas pessoas já desafiaram a igreja de Deus e se deram mal, não é? Eu coloquei essa figura aí do barco, porque vocês conhecem a história do Titanic, né? O Titanic, quando foi lançado ao mar, disse que nem Deus afundava aquele navio. Foi um desafio a Deus, não é isso? E a gente sabe que ali, logo em seguida, quando ele bateu no iceberg, veio então e afundou. Herodes estava desafiando a Deus. E por aquele tempo, diz aí Atos capítulo 12, versículo 3, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João, e vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Então vejam, o que estava em jogo ali era o desafio de Herodes na pessoa de Deus, através da prisão de Pedro e do desmonte da igreja que estava se organizando naquela época. Então Deus vai agir em favor da sua igreja. A gente sabe que todas as pessoas que perseguem a igreja, na verdade não estão perseguindo as pessoas da igreja. A gente sabe que toda perseguição à igreja é uma perseguição a Cristo. E isso está no capítulo 9 de Atos, quando Jesus vai dizer a Paulo
Paulo, Paulo, por que me persegues? Então nós sabemos que toda perseguição à igreja é uma perseguição a Cristo. E ali o que estava acontecendo era exatamente isso. A segunda questão que a gente tem nesse texto aí, para que aquele milagre viesse a acontecer, é que nenhuma força humana pode impedir a ação de Deus, irmãos. Nenhuma ação humana ou da natureza pode impedir quando Deus quer agir para realizar um milagre. Não existe nada que possa impedir a ação de Deus. Em Atos capítulo 12, versículo 4 está aí: tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. É como se ele dissesse assim: eu sei que o apóstolo Pedro é um apóstolo, é um discípulo de Jesus importante, e as pessoas vão tentar tirá-lo da cadeia. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou cercar de soldado. Eu vou botar 2 guardas na porta, no portão, e 2 ao lado de Pedro, não é? E aí ele colocou ali como se ele dissesse assim: eu quero ver se alguém vem aqui para tirar Pedro de dentro da cadeia, né? Como ele dissesse assim: Pedro vai morrer de qualquer jeito. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Em Isaías 43, versículo 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quando Deus quer agir, irmãos, quem pode impedir a ação de Deus? Ora, se Deus é capaz de abrir o Mar Vermelho, se Deus é capaz de abrir o Rio Jordão, se Deus é capaz de andar sobre as águas, se Deus é capaz de acalmar a tempestade, será que simples cadeias podem prender aquele a quem Deus quer soltar? Se Deus quer curar você, existe alguma coisa que possa impedir de curar você? Se Deus quer reatar um relacionamento perdido, há alguma coisa nesse mundo que possa impedir Deus de fazer com que esses relacionamentos sejam reatados novamente? Ou de ressuscitar alguém que já morreu? Eu creio num Deus de poder, irmãos. Eu creio num Deus de poder. Eu contei aqui domingo passado o milagre da minha escola das vocais. Eu vou contar outro milagre. Eu sou um milagre, né? Eu sou uma história de milagres. Por isso que eu creio nesse Deus poderoso. Quando eu era criança, eu brincava de manjô em cima das árvores. Você sabe o que é manjô? Aquele pega-pega, né, que vocês chamam aqui, e correr atrás, pega um, aí o outro tem que correr atrás para pegar o outro. Mas lá no Maranhão, a gente brincava em cima das árvores. Era um pulando atrás do outro para pegar em cima das árvores. E na hora que tentaram me pegar, eu pulei de um galho para o outro igual um macaco. Eu pulei de um galho para o outro, só que quando eu agarrei no galho, eu agarrei nas folhas do galho. E eu caí lá embaixo. E caí com esse braço aqui, ó, para trás. Costa assim com o braço para trás. Só vi foi o treco, né? Braço. Correram comigo, era no interior do Maranhão, Gonçalves Dias. Não tinha médico, não tinha enfermeiro, não tinha nada. Correram comigo para Dom Pedro, uma cidadezinha pertinho lá de Gonçalves Dias. Cheguei lá, não tinha médico. Me botaram numa maca, o cara pegou meu braço, puxou assim com a perna assim. E passaram o gesso no braço. Passei 3 meses com esse gesso no braço. Quando eu tirei o gesso, por isso que quando eu vejo menino danado assim, eu não reclamo, né? Porque penso no caba danado. 3 meses depois que tiraram o gesso do meu braço, estava sem movimento nesse braço aqui, irmãos. Esse meu braço aqui não tinha movimento nenhum. Nenhum. E olha aqui. Só Deus, né? Só Deus. Deus tinha um propósito com a minha vida. Tantos livramentos que Ele me deu, não é? Tantas coisas que Ele já fez por mim. E aqui estou eu pregando o Evangelho. Portanto,
não há nada que possa impedir Deus de agir quando Ele quer agir e fazer as coisas. Nós cremos, irmãos, nós cremos num Deus de milagre. Ele é capaz de fazer, quando há o propósito e quando há a vontade dEle, Ele é capaz de fazer um milagre. Veja isso aí, Romanos capítulo 8, versículo 31. O que é que diz aí? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existe nada, irmãos, nada que possa impedir Deus, quando Ele quer agir para nos salvar ou para modificar a nossa história. Nós temos apenas que crer, como disse Jesus a Jairo. Crê somente e deixa o resto com o Senhor. Depois, que a gente aprende nesse texto aí, é que a gente tem que esperar o tempo de Deus. Existe muita pessoa que se angustia, muitas pessoas que são ansiosas demais, às vezes querem que o milagre aconteça agora, às vezes acham que não aguentam mais, que não suportam mais. A gente sabe que a Bíblia diz que Deus não dá uma carga maior do que aquela que a gente pode suportar, não é isso que a Bíblia diz? Ele não nos dá uma carga maior do que a que nós podemos suportar. Então a gente tem que saber esperar o tempo de Deus, porque Ele vai agir no tempo certo. Aí em Atos capítulo 12, versículos 6 e 7, diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, e acorrentado com 2 cadeias e sentinelas, à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Irmãos, o que Pedro estava fazendo naquela hora ali? O que ele estava fazendo? Hein? Estava o quê? Dormindo. Agora imagine, o cara ia morrer no dia seguinte, preso, correntado, ia morrer no dia seguinte. Aí eu imagino aquelas pessoas que são medrosas, angustiadas, né, que a sua fé está pequena demais, não é isso? Como é que ficaria numa situação dessa? Desespero. Ai, vou morrer amanhã, à noite acordado, só pensando, na cabeça rolando, né? Pensou? A noite toda pensando, cabeça rolando, não dorme não. Sabe o que Pedro estava fazendo? Dormindo. Pedro estava dormindo, sabe por quê? Porque ele sabe que ele crê num Deus de poder, que se Deus quisesse libertar, se Deus quisesse libertá-lo, Ele iria libertá-lo, mas se Deus não quisesse, Ele não faria. Vocês lembram ali daqueles 3 amigos de Daniel, quando Nabucodonosor levantou uma imagem dele de ouro de 27 metros, mandou que todo mundo ali na Babilônia se curvasse diante daquela estátua dele lá, e os 3 amigos de Daniel não se curvaram, e ele então disse assim: olha, se vocês não se curvarem, vocês vão para o fogo ardente lá da caldeira. E eles disseram assim: se Deus quiser que nós morramos, nós vamos morrer. Mas se Deus não quiser, Ele vai livrar a gente. Eu acho que exatamente assim que Pedro estava sentindo naquele momento. Ele estava sentindo assim: eu estou preso, eu vou morrer amanhã, vou morrer amanhã, mas se Deus quiser, amanhã eu vou estar livre. Mas se Deus não quiser, eu vou morrer, vou para o céu, vou ao encontro do Senhor. Eu acho, irmãos, que no meu modo de ver, o servo de Deus é aquele servo que sabe esperar a hora de Deus. Quando todas as perspectivas do homem se esgotaram, quando tudo se acabou, a gente não tem mais nenhuma perspectiva, é quando realmente Deus vai agir. E foi exatamente, irmão, nesse momento
quando Herodes já tinha preparado tudo para matar Pedro no dia seguinte, quando não havia mais nenhuma perspectiva humana, Deus então agiu para libertar Pedro. E Pedro tranquilamente esperando ali a ação de Deus. Quando nós estamos em situações assim, não adianta se desesperar, queridos. O desespero da gente não vai resolver o nosso problema. A ansiedade não resolve problema. A angústia não resolve problema. O medo não resolve problema. O desespero não resolve problema. Nada do que você possa, naquele momento, emocionalmente reagir àquela situação, não vai resolver o teu problema. Numa situação como essa, quando não existe mais nenhuma perspectiva, só existe alguém que pode resolver o teu problema. E esse alguém é Jesus Cristo. Não existe outro na nossa vida que pode resolver. E foi isso que Pedro esperou. O tempo certo, o tempo de Deus. E Deus agiu e libertou Pedro. Outra coisa que a gente observa, que é um dado importante nessa questão do milagre, é quando a gente levanta pessoas para orarem, intercedendo pela situação que nós estamos passando. Naquele momento ali que Pedro estava preso, carcerado, sabe o que estava acontecendo? Oração incessante. Atos 12:5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Atos, capítulo 12, versículo 5. Essa oração incessante é perseverante. Significava dizer que toda a igreja estava ali orando sem parar, incessantemente, perseverantemente, colocando diante de Deus aquela situação. E eles estavam orando em favor de Pedro. O texto diz assim: havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro, a favor dele. A intercessão, ela tem que ser direcionada. A intercessão, ela tem que ser para aquilo para o qual nós estamos orando, colocando diante de Deus o fato que nós queremos pedir a Deus para que Ele haja naquele sentido. E estava naquele momento ali toda a igreja em Jerusalém orando pela causa de Pedro. Quando a gente vai ver, irmãos, sobre essa questão da intercessão, Jó, ele vai dizer o seguinte, em Jó capítulo 16, versículo 20 e 21, ele vai dizer assim: o meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem perante Deus como quem defende a causa de um amigo. O intercessor é aquele que sente a dor do outro. O intercessor é aquele que sente o sofrimento do outro. O intercessor é aquele que se coloca no lugar do outro. Quando nós estamos orando, intercedendo pelo outro, nós não estamos apenas pedindo a Deus que Deus resolva aquela situação, mas nós estamos, naquele momento da intercessão, nós estamos nos colocando no lugar do outro. É como se ali a igreja, naquele momento ali, ela tivesse presa junto com Pedro. É como se toda a igreja naquele momento ali estivesse acorrentada com Pedro, orando, sentindo a mesma dor e o mesmo sofrimento que Pedro estava sentindo. Então, nesses momentos difíceis da vida da gente, quando não existe mais nada para fazer no sentido humano, nós ainda temos a possibilidade de clamar ao Senhor. Mas nós temos um exército de pessoas que podem clamar juntamente conosco, que é a igreja de Jesus Cristo. E nós precisamos levantar esse exército. Nesses momentos, é o momento em que a gente precisa levantar esse exército, irmãos. Um exército de oração, para que as orações do Senhor cheguem até, as orações ao Senhor cheguem até o trono da graça de Deus. Todo o exército de Deus, toda a igreja de Deus orando por uma causa, única causa. Naquele momento ali, a igreja toda estava orando por uma única causa. Estava orando por Pedro.
E o Senhor agiu. Veja, Jó ele intercede pelos amigos. Vocês sabem que os amigos de Jó condenavam Jó. Eles diziam que Jó estava passando por aquela situação porque ele tinha pecado, ele tinha que confessar o pecado dele. Confessa o teu pecado e Deus vai te perdoar. E ele procurava, onde está o meu pecado? E então os amigos condenavam Jó. E o Senhor ia castigar os amigos de Jó. Mas Jó orou e intercedeu pelos amigos. Ele mudou a história dos amigos que iam ser castigados. Vejam aí, em Jó capítulo 42, versículos 7 a 8. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então a oração do justo pode muito, não é, diante de Deus. Jó orou e mudou ali a história dos amigos de Jó. Intercessão, oração incessante, oração perseverante, foi um dos pontos fundamentais para mudar a história de Pedro. Depois, irmãos, a gente tem que ver sobre, naquele momento ali, Deus mandou um anjo para libertar Pedro. Interessante é que são coisas que no Novo Testamento, né, aquelas pessoas mais tradicionais, eles não acreditam em anjos no tempo de hoje, né? A questão não é anjo da guarda, como a igreja católica ali defende, mas é a ação dos anjos. No Novo Testamento, na Bíblia como um todo, os anjos são importantes na história da igreja. Os anjos são os mensageiros de Deus. Os anjos são aqueles que recebem o comando de Deus, eles vão executar o mandato de Deus. Portanto, os anjos, o próprio nome já diz, ângelos, é um mensageiro de Deus. Então, eles têm um ministério importante no reino de Deus. E a presença do anjo, ele mostra a importância do fato histórico. Se a gente for observar todas as vezes que a Bíblia fala da presença do anjo, a gente vai ver que há uma importância histórica naquele momento em que o anjo age. Quer ver? Veja. A destruição de Sodoma e Gomorra. Fato histórico. Deus manda o anjo para avisar ali Abraão, depois vai para Sodoma e ali acontece a destruição de Sodoma e Gomorra. Quer ver outro fato? A concepção de Jesus. O anjo Gabriel vai lá e avisa a Maria que ela tinha sido agraciada, né? E ali há a concepção do Espírito Santo. O anjo vai, né, a mandado ali de Deus para avisar a Maria. Então, todas as vezes que o anjo aparece, é Deus mandando e um fato histórico importante acontecendo. Nos milagres, irmãos, a importância do anjo ela é fundamental, porque muitas vezes é preciso uma ação direta de Deus nos fatos para que as coisas sejam mudadas e transformadas. É necessário um toque do anjo de Deus, é necessário uma ação direta de Deus naquele fato. Foi o que aconteceu com Pedro. Quando Pedro estava preso, era necessário naquele momento que Deus enviasse um anjo para libertar a Pedro. Fato histórico. Por que fato histórico? Porque Pedro era o líder da igreja primitiva. E ele precisava ser liberto para ele dar continuidade à igreja que estava sendo organizada naquele período ali. E ali em Hebreus, capítulo 13, versículo 2, diz assim, né? E muitas vezes nós recebemos pessoas em casa
Muitas vezes nós batemos as portas na cara das pessoas. Muitas vezes nós rejeitamos a hospitalidade de determinadas pessoas. Não é isso? E nós estamos rejeitando a presença do anjo na nossa casa, que vem com o mandado de Deus, com uma ação direta de Deus para fazer alguma coisa. O autor aos Hebreus está dizendo ali: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Os anjos foram, agiram, tomaram as providências que Deus queria tomar, e nós nem ficamos sabendo que eram verdadeiramente anjos. Agora, quantos a gente bateu a porta na cara deles? Quantos? Quantos vocês rejeitaram o milagre na sua casa? O milagre que Deus queria fazer no seu lar, na sua casa, na sua vida, na sua família. Quantos? E aí acontece o milagre. Depois de tudo isso, acontece o milagre. As cadeias caíram das mãos, aqui no versículo 7, o anjo acordou Pedro, Pedro dormindo, ele acordou, e na hora que ele se levanta, ele pensando que estava sonhando, era uma visão, ele não tinha ainda certeza do que estava acontecendo, as cadeias simplesmente caíram das mãos dele. Como é que pode isso? Deus pode fazer isso. Uma coisa a gente percebe, mesmo ele pensando que era uma visão, mesmo ele pensando que era um sonho, sabe o que aconteceu? Ele estava obedecendo. O anjo mandava fazer, levanta, ele levantava, anda, ele andava. Ele podia dizer: eu não, depois o guarda me mata bem ali no portão, não é não? Mas o anjo disse assim: bora, e ele foi. Obediência. Nessas horas a gente precisa ser obedientes a Deus. Os portões se abriram automaticamente. Irmão, naquela época não tinha portão automático não. Eu sei que hoje lá o portão da garagem de vocês, você aperta o botão, o portãozinho vai... Mas naquela época tinha, sabe o quê? O comando de Deus. O comando automático de Deus, o botão automático de Deus. Agora pense o seguinte, irmãos. Tinha 2 guardas ao lado de Pedro. Um do lado direito, outro do lado esquerdo. Como ele só tinha 2 lados, tinha que ser um do esquerdo, outro do direito. Tinha 2 guardas no portão. E as correntes caem. Ele sai daquele local, passa pelo portão onde os guardas estão, e ninguém viu nada. O portão se abre, ninguém viu nada. Milagre. Milagre é coisa extraordinária, irmãos. A gente não pode pensar que o milagre é coisa do cotidiano, das coisas comuns que acontecem no dia a dia. Milagre são coisas extraordinárias, espantosas. São coisas que a gente até pede a Deus, mas não espera. A gente pede a Deus, mas não sabe como vai acontecer. E quando a coisa acontece, a gente fica espantado. Vocês sabem que naquela hora ali, depois que eles passaram pelos portões, teve uma pessoa que quando ele bateu na porta lá, da casa de Maria, mãe de Marcos, a Rode, né, a secretária lá, ela ficou morta de alegre, porque ela estava esperando Pedro chegar. Quando ela ouviu a voz de Pedro, ela ficou morta de alegre. Mas os outros, os discípulos que estavam ali, os membros da igreja, se espantaram, irmãos. E olha que eles estavam em oração incessante, perseverante, pedindo a Deus: Senhor, liberta Pedro, Senhor, não deixa matar Pedro. Aí quando Pedro chega lá, ele se espanta. Eu acho que eles estavam esperando assim. Pedro ia para a guilhotina,
E na hora do cara baixar o facão, eu acho que ele esperava que o facão quebrasse no meio e não cortasse o pescoço dele. Só podia ser. De repente Pedro aparece lá, é um espanto. Irmãos, olha, milagre é coisa que você não acredita. Por quê? Porque é sobrenatural, é extraordinário, né? Muitas vezes você conta um milagre, a gente escuta a pessoa contando um milagre e fica assim, sem acreditar no que está se contando, né? Diz logo que é mentiroso. Cara, é mentiroso demais, né? Irmãos, milagre é algo que acontece de forma sobrenatural e extraordinária. Quando acontecer isso na sua vida, você pode ter certeza que quando acontecer, será algo espantoso, extraordinário, que você jamais se vai esquecer desse Deus que tem poder na sua vida. Jamais. Milagre. Quem quer em milagre aqui? Quem crê? Levanta a mão aí. Tem alguém que não crê? Levanta a mão aí, que não crê em milagre. Irmão Lídio não crê não? Crê, né? Irmãos, encerrando, eu quero dizer para vocês que os mesmos milagres que Deus fez no passado, Ele faz hoje e fará amanhã. Da mesma forma que Ele agiu no passado, Ele age hoje, Ele vai agir amanhã. Da mesma forma que Ele curou pessoas, que Ele libertou pessoas, que Ele ressuscitou pessoas no passado, Ele faz hoje, Ele fará amanhã. Quantas e quantas pessoas foram ressuscitadas na mesa de cirurgia, morreram e... Quantas e quantas pessoas foram simplesmente condenadas pelos médicos, não tem mais nada para fazer e há 10 anos atrás continuam vivos. Quantos? Milagre. Milagre. Portanto, eu quero encerrar essa mensagem de hoje e dizer para você: nunca pense que a Bíblia é um livro de história, apenas. Mas a Bíblia é um livro que fala da ação, do poder de Deus na vida do seu povo. A Bíblia fala que Deus é poderoso para salvar aqueles que entregam sua vida a Ele. E Deus é poderoso para transformar, mudar e restaurar a vida das pessoas. Que Deus é poderoso para curar qualquer tipo de doença que possa acometer na vida de uma pessoa. Para sarar qualquer ferida, qualquer mágoa, para tratar qualquer relacionamento desgastado. Deus é poderoso para fazer com que o seu povo possa receber dele toda a paz, todo o amor e todo o cuidado que ele tem conosco. Amém? Crê somente, disse Jesus. Crê somente. E o milagre há de acontecer. Eu quero encerrar com uma história. A Nilma não está aqui, mas pode ser que esteja assistindo aí no Facebook. A irmã dela teve um problema de saúde. A Welma, todo mundo aqui na igreja sabe. E quando ela teve o problema, que ela estava na UTI, ela só mexia os olhos. Ela tinha perdido o movimento, todo o movimento do corpo. E eu estive com ela lá na UTI.
nesse momento que eu conversei com ela, eu disse para ela, para tranquilizá-la, eu disse assim: minha irmã, e eu disse aquilo que Jesus havia dito para aquele pai que estava desesperado: crê somente, e o milagre vai acontecer. Alguns dias depois, ela começou a melhorar. É claro que estavam todos em oração incessante. Hoje, até outro dia, ela estava dirigindo o carro. Ela voltou a andar normal e ela dirigiu o carro dela. Ela vinha para a igreja dirigindo o carro. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. Amém, queridos? Curvem suas cabeças. Deus tem um milagre para a sua vida. Eu não sei quais as lutas, quais as dificuldades que você enfrenta, mas Deus tem um milagre para a sua vida. Basta crer nesse milagre. O milagre começa com a nossa conversão. O milagre começa quando nós abrimos o nosso coração e entregamos a nossa vida a Jesus. Que Ele comece então a agir na nossa vida e a transformar, a restaurar o nosso ser. A partir desse momento, Jesus começa o milagre. Nós começamos a receber o milagre de Deus na nossa vida. E à medida que nós estamos caminhando com Ele, andando com fé, de fé em fé, como diz a Bíblia, nós vamos percebendo a mão de Deus, que vai mudando, que vai cuidando, que vai colocando diante de nós tudo aquilo que nós precisamos, que vai agindo, quando muitas vezes nós não temos mais o que fazer. Ele age para mudar, transformar as situações e as circunstâncias da nossa vida. Eu quero convidar você que ainda não abriu seu coração para Jesus, para começar essa caminhada de milagres com Deus. Você que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas pode nesta noite tomar essa decisão e começar a caminhar com Cristo, sabendo que Ele é um Deus de poder e pode mudar a sua vida, que pode agir no momento que você vai precisar que Ele aja. Há alguém aqui nesta noite que queira entregar sua vida a Jesus? Levanta a mão, começa essa caminhada de milagre e diga: eu quero aceitar Jesus. Alguém? Levanta a mão. Eu quero orar por você, entregando a sua vida ali diante do altar de Deus. Alguém? Levanta a sua mão. Toma essa decisão ao lado de Jesus. Alguém? Alguém aqui que ainda não fez, que ainda não tomou essa decisão de receber Jesus? Não há? Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque sabemos que nós estamos seguros nas Tuas mãos. Nós podemos descansar em Ti. Nós sabemos que quando Tu queres agir, não existe nada que possa impedir a Tua ação. Sabemos que Tu és poderoso para agir e para mudar a nossa vida, para mudar as circunstâncias, para mudar
aquilo que nós não podemos mudar. Muito obrigado porque Tu és Pai acima de tudo. E Tu és amoroso e cuidadoso com Teus filhos, com o Teu povo. Nessa noite eu te peço pela Tua igreja. Ó Senhor, Tu sabes o que cada um passa, suas lutas, suas dificuldades. Ó Senhor, age na vida de cada um. Muda, ó Deus, as circunstâncias. Abre as portas. Ilumina os passos. Cuida, Pai. Cuida para que possamos andar em locais onde podemos pisar firmes, seguros, sobre a Tua direção e sobre o Teu cuidado. Ó Senhor, essa semana que se inicia, que seja uma semana debaixo da Tua santa graça. Orienta, conduz as nossas vidas. Acampa os Teus anjos, nos guarda, nos livra, Senhor, do mal. E que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós e o seu povo espalhado em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.